Neste momento, eu chamo a atenção de todos que aqui presentes para nós fazermos uma leitura muito maravilhosa que fala sobre a prioridade de Deus na nossa vida. Eu quero fazer a leitura oficial desta noite, que se encontra em Lucas 18, 22 a 25, que diz a palavra do Senhor. Vamos ler com bastante atenção. Eu convido a todos nessa hora, para nós lermos no capítulo 18 de Lucas, do versículo 22 até o 25, diz assim: E quando Jesus ouviu isto, disse: Se lhe ainda falta uma coisa, e vendo de tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro do céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente é entrar um reino de Deus um que tem riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí agora a prioridade de Deus na vida de um homem. Esse homem era muito rico e ele procurou ter uma conversa com Jesus. Mas Jesus fez um teste. Na verdade, Jesus não queria que ele vendesse tudo que tinha e dar para os pobres e ficar sem nada. Essa não era a intenção de Jesus. Mas Jesus conhecia o seu interior. Jesus conhecia o seu coração. E ele sabia que o seu coração estava no dinheiro. O seu coração estava na riqueza. Então Jesus fez um teste com ele. Vende tudo que tens e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele ficou revoltado em ouvir essa palavra. Porque ele não tinha aquele amor ao próximo. Ele não tinha um amor a Deus, mas ele tinha um amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz em Timóteo, no livro de Timóteo, nós vamos lá encontrar que o amar o dinheiro, é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Aquele que ama o dinheiro, ele está sujeito a ser maldiçoado a qualquer momento, a qualquer hora. Porque ele tem que colocar o seu amor primeiro em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos aqui que esse homem ele ficou preocupado com a sua riqueza. Quando Jesus tocou na sua riqueza: vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele ficou revoltado, ficou nervoso. Diz que ele saiu muito aborrecido. E Jesus foi bem claro para aquele homem: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um que tem riqueza entrar no reino de Deus. Por aí nós vemos aí a dificuldade que tem de um homem que ama o dinheiro. Ninguém é condenado por ser rico. Ninguém é condenado por ser milionário. Mas é condenado porque coloca o teu coração na riqueza. Lá no Salmo 62, verso 10, você vai encontrar. Você vai encontrar lá nesse versículo, Salmo 62, verso 10. Se a tua riqueza aumentar, não ponha nela o coração. Essa é a recomendação de Deus. Se a tua riqueza aumentar, não ponha nela o coração. Quantos que tem colocado seu coração na riqueza? Por causa de ser rico, ele acha que ele é o dono do mundo. Ele pode fazer e acontecer. Ele está com poder na mão. Ele está com direito na mão, mas não está. A Bíblia fala claramente: se a tua riqueza aumentar, não ponha nela o coração. A riqueza, ela pode tirar nós da presença de Deus. E depois a riqueza acaba, a riqueza se torna como nada, e nós ficamos aí com a mão na frente e outra atrás, sem Deus, sem salvação, e sem dinheiro e sem amigos. A Bíblia fala que Jó, quando ele tinha muitas riquezas, antes dele passar pela prova, a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Ele era cheio de amigos,
E quando ele perdeu tudo que tinha, até a sua própria esposa virou inimiga dele. Mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então a riqueza para muitas pessoas é um fracasso. A riqueza para muitas pessoas está levando ele para o caminho do inferno, o caminho da perdição. E nós precisamos confiar em Deus, confiar, amar a Deus como todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse homem ficou nervoso, aborrecido, porque amava o dinheiro. Ele amava a sua riqueza. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então isso pode trazer para você muitos males. Na época que nós vivemos, no século XXI, você que tem muito dinheiro, você está sujeito a ser sequestrado, você é sujeito a ser assaltado, você é sujeito a ser morto por causa da tua riqueza. A riqueza nos traz muitos males. Então nós precisamos confiar no Senhor, porque a Bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, é em vão trabalho o sentinela. Então nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Nós vemos aqui uma passagem importante, é no versículo Zaqueu, quando Zaqueu se converteu ao Senhor, não foi preciso Jesus exigir nada. A primeira coisa que ele fez foi colocar a sua salvação em primeiro lugar. Ele disse para Jesus, se eu tenho, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho desfraudado alguém, eu vou contribuir quadruplicado. Olha que coisa maravilhosa quando Deus faz a obra no coração do homem. Não foi preciso Jesus exigir nada, mas o próprio Zaqueu colocou Deus como prioridade na sua vida. Zaqueu colocou a salvação como prioridade da sua vida. E Jesus disse assim, hoje veio salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós podemos dizer que nós somos abençoados. Zaqueu, ele não colocou a sua riqueza, ele não colocou o seu dinheiro como prioridade na sua vida, mas ele colocou Jesus, ele colocou a salvação como em primeiro lugar. E vemos aí que coisa importante também, uma passagem importante que fala sobre a prioridade, é a viúva pobre. A viúva pobre está escrito em Marcos 12, de 42 a 44. É uma viúva que não tinha nada. Por isso que já diz, viúva pobre. Mas a Bíblia diz que ela pegou a sua oferta, aquilo que ela tinha para o seu sustento, e colocou na salva. Ela não se preocupou do que ia comer amanhã. Ela tirou do seu sustento e colocou dentro da salva. E Jesus virou para todo mundo e disse assim, essa foi a que deu mais. Porque ela tirou do seu sustento e colocou na salva a oferta para o Senhor. Tem muitas pessoas que colocam o resto, colocam a sobra, mas ela não. Ela tirou do seu sustento e colocou na salva e deu como oferta para o Senhor. Você tem tirado o do teu sustento para dar oferta para a casa do Senhor? Tu tem tirado daquilo que está lá no seu armário, muitas das vezes, para tu comer amanhã e dar para a casa do Senhor? Ou tem tirado a sobra? Ou tem tirado o resto para o Senhor? Deus não é Deus de resto. Deus não é Deus de sobra. Mas você tem que tirar, aquele que é o conteúdo. É tirar do seu sustento. Não é tirar sobra para Deus. Nós vemos muito bem Maria e Marta, quando Jesus chegou na casa de Maria e Marta. Que coisa maravilhosa quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Maria parou tudo naquela hora. Agora eu não posso fazer nada. Eu tenho que parar tudo para me dar atenção ao meu mestre. Ele merece a minha atenção. Ele é o meu Salvador. Eu preciso dar toda a atenção para o meu mestre. Mas Marta, faltou o entendimento. Marta faltou a inteligência.
E ela se preocupou com o serviço da casa. Mas ali, meus irmãos, Jesus cobrou aquilo ali. Quando Marta veio reclamar com Jesus para mandasse Maria ajudar na cozinha, a lavar os talheres, lavar os copos, cuidar da cozinha, Jesus falou para ela: por que está tão ansiosa? Por que está tão afadigada? Maria escolheu a melhor parte, da qual nunca será tirada. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quantos até mesmo os obreiros da casa do Senhor, quantos pastores, quantos evangelistas, presbíteros, missionários, que quando vai tirar, recebe o seu pagamento, ele primeiro vai resolver todos os seus problemas, aquele que sobrar, ele dá para o Senhor. Quantas vezes entrega o seu dízimo faltando? Às vezes entrega o seu dízimo pela metade. Olha, prioridade significa, a primeira coisa que se faz quando nós recebemos nosso pagamento é tirar o dízimo do Senhor. É tirar o dízimo do Senhor. É a primeira coisa que se faz. Antes de ver nada mais, pega o dízimo e leva para a casa do tesouro. Aí você será um homem abençoado, um homem próspero. É um homem que o inimigo jamais tem força sobre ele, porque ele cumpre com o seu dever com Deus. Mas quantos e quantos? Primeiro eu vou resolver os meus problemas. Os problemas de Deus ficam tudo em segundo lugar, em segundo plano. É por isso que tem muita gente sofrendo nessa terra, porque não tem Deus como prioridade na sua vida. Até o dízimo e as ofertas, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós vamos dar o dízimo, vamos colocar Deus em primeiro lugar. E quantos, tem uns que nem dão nada. Vai resolver seus problemas, tem tanta conta para pagar, que no fim não sobra para o Senhor. Como que você quer ser abençoado, meu irmão, dessa forma? Dessa forma você nunca vai ser abençoado. Para você ser abençoado, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus têm que ter prioridade na nossa vida, as coisas de Deus. Nós vemos aqui uma coisa maravilhosa, quando aquele homem diz assim, o rico avarento, Lucas 12, 17 a 21, que Deus, quando diz para ele, um homem muito rico, tinha muita coisa, e ele virou para si próprio e disse: eu vou derrubar os meus celeiros, vou derrubar os meus armazéns, e vou fazer outros maiores ainda, e vou dizer para a minha alma: agora tu come, bebe, folga. E nós vemos aí que veio a palavra de Deus sobre aquele homem, uma palavra misteriosa. Se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens preparado, para quem será? A salvação não se adquire através daquilo que possui, não é através das riquezas, não é através das bonanças, não é? A salvação não vem por aí. E aquele homem disse à alma: agora come, bebe e folga. E Deus diz para ele: se eu pedir hoje a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Será que a tua riqueza vai valer para alguma coisa? Quando nós partimos dessa vida, não levamos nada. Se nós temos riqueza, se nós temos fazenda, se nós temos mansões, nós temos bilhões no banco, isso fica para os filhos, fica para os netos, nós não levamos nada. O que nós leva dessa vida aqui é quando nós estamos na presença do Senhor, que nós temos uma vida eterna com Deus. É isso que é o importante. E aquele homem tinha um amor à riqueza, ele achava que a riqueza era tudo. E nós precisamos entender que a prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que ter um acesso direto à nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que me ouve nessa hora, coloca Deus como prioridade na sua vida. Você vai ver como Deus vai te abençoar, como Deus vai abrir as portas, Deus vai descancarar as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sobre tudo. Mas coloca Deus como tudo.
Se você é rico, honra o Senhor com a sua fazenda, diz a palavra do Senhor. Honra o Senhor com seus dízimos. Honra o Senhor com as suas ofertas. Ajuda os pobres, aquele que não tem nada. Enquanto você tem bilhões nos bancos, tem várias contas em muitos bancos, o outro não tem nenhuma conta. Preocupe um pouquinho mais com aquele que não tem nada. E você vai ver, a Bíblia diz que aquele que dá o pobre, empresta a Deus. Aquele que empresta o pobre, empresta a Deus. Aquele que ajuda o pobre nunca sofrerá necessidade. Se você tem muito, faça isso. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu nasci do zero. Sou filho de família pobre. Meu pai nunca foi rico, meu pai nunca teve nada. Meu pai sempre trabalhou de empregado, nunca conseguiu nada. E hoje eu tenho minha casa própria. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho meus filhos. Ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. Eu tenho coisas que eu nunca esperava de ter. Mas também nunca neguei. Quando eu recebia meu pagamento, a primeira coisa que eu fazia era tirar o dízimo e levar para a casa do Senhor. Eu cheguei a ponto até de cobrar do Senhor. Eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito o melhor. Eu tenho dado meu dízimo na tua casa. E por que eu sou dessa forma? Aí Deus descancarou a porta. Deus descancarou a porta e começou a nos abençoar de uma forma toda especial. Que Deus te abençoe. Que você entenda tudo isso que foi falado nessa hora. Coloca Deus como tudo na sua vida. Faz igual o patriarca Abraão. Abraão foi o primeiro a dar o dízimo ao Senhor. Ele foi o primeiro a dar o dízimo. Era um homem muito rico. Era um homem muito abençoado espiritualmente. Era um homem muito abençoado materialmente. Tinha uma família maravilhosa. Tinha uma esposa maravilhosa. Nunca sofreu falta de nada. Mas Deus tinha prioridade na sua vida. Quando Deus falou assim, mata o seu filho, a primeira coisa que ele fez é pegar o filho, e se Deus não entra em ação, não envia um cordeiro, ele tinha degolado o seu próprio filho. Porque Abraão tinha Deus como tudo na sua vida. Isso é muito maravilhoso, irmão, quando o homem entende tudo isso. Coloca Deus. É por isso que Jesus disse, aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar os filhos, não deixar mulher, não deixar nada, não é apto para entrar no reino de Deus. Então nós temos que deixar tudo. Temos que deixar tudo. Tem gente que ama a sua mulher. Pela minha mulher, nem Jesus eu troco. Pelo meu filho também, nem Jesus. Pelo meu pai, pela minha mãe. Mas Jesus disse bem claro, aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filho, não deixar mulher, não é apto para entrar no meu reino. Isso é muito maravilhoso saber disso, irmãos. Que Deus abençoe a todos, que Deus pode colocar cada palavra que foi falada do seu coração e que você seja iluminado pelo Espírito do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.